Jeremias 29, capítulo 29, versículos 1 a 7. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá, em Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposos para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam a ir na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Nós estamos numa série de sermões a respeito da identidade do povo de Deus, desde Israel, quando então, logo mais à frente, a gente vai chegar na igreja. Mas o povo de Deus sempre existiu a partir de um chamamento que Ele fez para conosco. Não estamos aqui por acaso. Nossa vida tem um sentido nesse mundo, nesse tempo, embora a gente olhe muito também para o futuro. E no último culto nós lidamos com a dádiva de Deus para Israel, por exemplo, da figura do rei. Infelizmente o povo de Israel pediu um rei como as outras nações tinham um rei. Mesmo assim Deus tornou algo ruim em bom e levantou um dia Davi, um rei diferenciado. Símbolo do que já seria o futuro rei, o Messias, o Cristo. Davi, para esse momento, então, apontava para Cristo. E vimos, então, a importância do rei na restauração da vida do povo de Israel, na medida em que ele cuida do templo, na medida em que ele cuida da aplicação da lei para a vida de Israel, na medida em que ele é alguém fiel. Mas a gente deu um passo além e falou sobre a importância do templo para o povo de Israel. Aquele lugar e o significado dele como um lugar em que Deus estava, Deus se comunicava, Deus se revelava. Inclusive, nós citamos ao final do último culto o Salmo de número 67, dos versículos 1 a 3, e a partir desse texto, então, que vamos ler, eu queria prosseguir essa noite. Tendo em vista que Israel não tinha uma missão para si próprio, mas uma missão para o mundo, desde que Deus chamou Abraão e disse que com ele faria uma aliança, para nele todas as nações serem abençoadas. Vemos aqui o salmista, em outras palavras, dizer a mesma coisa. Vejamos o que ele diz:
Salmo 67, versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Note esse chamamento universal que Israel tem para com todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus. Agora os povos são convidados a participar daquilo que Israel tinha. E sempre quando falamos aqui em Israel, comece a pensar também na nossa situação enquanto igreja. Louvem-te os povos todos. Veja, esse salmo nos revela que a eleição não significa que Deus tem os seus favoritos, mas que Ele escolheu um canal de bênção para que a bênção aí sim chegue a todos. Por isso, eleição tem a ver com os meios de Deus estender a bênção dEle a todos. Mas o Salmo 67, e pensando aqui nos cânticos que o povo entoava, não é um texto isolado. O saltério está cheio de imagens que guiam Israel em direção às nações. Há exortações para que Israel cante sobre os feitos de Deus entre as nações. Salmo 9, 18, 96, Salmo 105. Os salmistas também levam Israel a responder às exortações com um compromisso pessoal de cantar entre as nações. De novo aqui Salmo 18, Salmo 57, Salmo 108. E há muitas convocações às nações para louvar a Deus, como vimos agora no 67, mas também no Salmo 47, 66, 67, 96 e 100. Ou seja, há promessa de um futuro em que as nações se unirão, inclusive, a Israel e louvarão a Deus. Salmo 22, Salmo 66 e Salmo 86, apenas para dar alguns exemplos. Ou seja, falar de cântico é falar de templo. O templo, então, alimenta a identidade e o papel missionário de Israel, mantendo diante de Israel o propósito da redenção que ele prometeu por meio de Abraão. Os cânticos reforçam o lugar de Israel nessa missão de Deus de redimir a criação. Os cânticos cantados relembram a Israel do seu chamamento. Encher toda a terra com a sua gloriosa presença. E o templo, como nenhum outro lugar, era esse lugar da presença de Deus que vinha visitar o povo de Israel. Mas para que ficasse consigo, não, para que compartilhasse dessa presença com os demais povos. O templo apresenta o sistema sacrificial como uma maneira de reparar as falhas do povo, os pecados do povo, vimos isso na semana passada, e endireitar os seus caminhos. Para isso os sacrifícios eram feitos. O templo oportunizava também o culto como um meio de fortalecer a fidelidade de Israel a Deus, celebrar uma cosmovisão alternativa ao paganismo que circundava Israel nesse momento em que ocupava Canaã. O templo também ajudava como testemunha da presença de Deus no mundo real, porque se as nações adoravam falsos deuses ao derredor, todas as vezes que Israel cultuava o Deus verdadeiro, mas invisível, na verdade Israel estava dizendo: este é o mundo verdadeiro, essa é a verdade a respeito de Deus. Israel então era exortado a ter essa leitura do seu chamamento para todas as nações. Deixar de perceber a importância então missional do templo significa interpretar de maneira profundamente errada o papel do templo na vida de Israel. Isso acontece até os nossos dias, quando, por exemplo, a gente pode pensar aqui nesse templo. O presente final de Deus a Israel
além do rei, além do templo, é a dádiva dos profetas. Os profetas são aqueles que chamam a atenção para que o povo cumpra a aliança celebrada com aquela nação. A tarefa inicial dos profetas é desafiar Israel quando o povo quebra a aliança e esquece sua identidade. Quando Israel deixa de ser uma nação santa, ouvimos a voz dos profetas implorando ao povo que retorne ao propósito da sua existência. Por isso, há um autor que diz: a preocupação central dos profetas era comunicar a Israel o que significava ser Israel. Lembrando de Abraão, lembrando da aliança no Sinai, e agora vivendo tudo isso nessa nova terra. Portanto, os profetas se pronunciam contra a infidelidade de Israel conforme ela se revela nas diversas dimensões da vida do povo. No culto hipócrita, no desrespeito ao cuidado com o sábado, no culto insensato a ídolos, os ídolos das nações vizinhas, na injustiça e opressão para com os pobres, no esquecimento dos vulneráveis. Hans Wolff sugere que os profetas se referiam primordialmente a 3 áreas em que Israel pecava reiteradamente. Primeiro, a exploração em todas as esferas da vida comercial. Os profetas denunciam muito a injustiça, os 2 pesos, 2 medidas. Segundo, alianças políticas e militares em torno de propósitos complicados com as nações ao redor. E práticas cultuais corruptas. Israel chegou a oferecer crianças no altar. Esse comportamento de quebra da aliança estava arraigado na maneira que Israel esqueceu ou rejeitou o seu Deus e adotou estilos de vida em contraste explícito ao seu chamamento para as nações. Assim, os profetas exortam o povo de Israel a retornar ao seu chamado. Por exemplo, como Miqueias nos sempre lembra, que pratiquem a justiça e amem a misericórdia. Mas o tema de que a fidelidade de Israel um dia levará à salvação de toda a criação é vez por outra apresentado pelos mesmos profetas. Jeremias diz que se o povo de Israel voltar para Deus, se afastar da idolatria e viver de maneira honesta e justa, o Senhor trará, olha que interessante, bênçãos às nações. Veja Jeremias capítulo 4, versículos 1 e 2. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo, se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo: tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Veja então, se Deus chama Abraão, promete abençoar Abraão, e com ele Israel, e com Israel as nações. Deus então convida Israel a uma aliança no Sinai, e Deus então agora chama o povo a entrar na terra e se comprometer com essa lei dada. E ele até diz que se Israel de fato der jeito em sua vida, obedecendo a palavra de Deus, as nações serão abençoadas por isso. A lógica da frase aqui é notável. A missão de Deus para com as nações está sendo, aspas, preste bem atenção nisso, impedida por causa do constante fracasso espiritual e ético de Israel. O chamamento então é para que Israel volte à sua missão de ser povo de Deus, porque ele veio existir a partir desse chamamento para uma missão, de modo que através dele todas as nações seriam abençoadas. O propósito universal de Deus fica claro não somente nas convocações dos profetas,
a fidelidade no presente, naquele presente da vida do povo, mas também nas promessas dos profetas sobre o futuro, ao interpretar a identidade e o papel de Israel com respeito à sua missão às nações. Talvez a visão do futuro seja mais proeminente na boca dos profetas. Mesmo que Israel fracasse na tarefa que lhe foi dada por Deus, Deus não falhará na sua missão de levar salvação a todas as nações. Veja que belo texto esse de Isaías 19, versículo 23. Veja só, Isaías 19, versículo 23. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria, inimigos de Israel. Os assírios irão ao Egito, os egípcios irão à Síria e os egípcios adorarão com os assírios. Numa outra tradução, inclusive, dá para se dizer ali que haverá uma amizade, um tipo de ir e vir liberado entre essas nações. Adiante. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. E olha o que diz o 25. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Síria, obra das minhas mãos. Você lembra o que a Síria fez com as 10 tribos de Israel, as tribos do norte? E bendito seja Israel, minha herança. Ou seja, Deus vai inaugurar um reino mundial por meio do Messias, da linhagem de Davi, e por meio do seu Espírito, como havia prometido. Naquele tempo ele ajuntará o povo de Israel e o recolocará no seu papel apropriado. Então o usará para atrair as nações a si mesmo. Ezequiel capítulo 36. Também convido você a ler comigo, a partir do versículo 24. Olha o que diz esse texto. A palavra do Senhor, Ezequiel 36, versículo 24. Eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Veja uma ação unilateral de Deus. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Mas essa não é uma fala isolada de Ezequiel. Quando você abre o capítulo 2 de Isaías, você também se surpreende com a maneira que o profeta se expressa, boca de Deus. Isaías capítulo 2, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será restabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações, corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó,
e andemos na luz do Senhor. Então eu quero mostrar com isso e com o caminho que fizemos até aqui, de que essa ideia de Israel enquanto uma nação que não tem nada a ver conosco, igreja, ou essa ideia de que Deus começou um projeto novo com a igreja, porque com o seu povo Israel, esse projeto naufragou. Essa ideia que a gente não tem de continuidade, de um Deus que tem plano, que cria, que escolhe, que redime, e que mesmo que a gente falhe e tombe e erre de novo, que usa de misericórdia, esse Deus está decidido por fazer cumprir o seu plano. E a gente encontrar o nosso lugar nesse plano e viver a vida de acordo com esse plano e com essa identidade que a gente tem, é reconfortante. É estar ao lado de Deus, mesmo com adversidades, contar com a sua ajuda, porque às vezes nós escolhemos caminhos mais fáceis e nem sempre caminhos mais fáceis são aqueles que Deus nos abriu. Às vezes os caminhos mais difíceis, tendo neles a presença de Jesus, o bom pastor, o vale da sombra da morte, a gente chega do outro lado. E é nesse sentido que a gente aqui é desafiado. Mas eu quero dar um pulo agora, saindo inicialmente de tribos que se reúnem, depois migrando para uma monarquia. Nós vamos ver que por causa do pecado de Israel, eles foram dispersos e foram para o exílio, foram deportados. E é muito interessante esse momento histórico, porque, repito, em todos eles, seja quando eram tribos apenas, ou quando era a nação uma monarquia, ou mesmo no exílio, Deus estava com o seu povo. O texto que lemos no início desse culto de Jeremias 29 é desse período do exílio. Os profetas, eles são incapazes de deter a correnteza de rebelião da nação de Israel. Os pecados se multiplicam. Israel parece que não aprende. Deus, sendo misericordioso e gracioso, Israel volta a pecar, volta a ser obstinado, volta a endurecer o seu coração, como nós. O que acontece então? No ano de 722 a.C., 10 tribos do norte, as chamadas tribos do norte, ou como a gente costuma chamar Israel, quando a gente se refere a Israel, estamos falando basicamente dessas 10 tribos do norte, pelo menos conforme o livro de Reis. Elas são dispersas por esses assírios que acabamos de ver aqui, por todas as regiões do seu império. E essa era uma tática assíria. Eles acabavam com a identidade de uma nação, deportando ou misturando o povo invadido para que perdesse raiz, identidade ou cultura. Os assírios faziam assim. Essa era a técnica deles. Por isso que até hoje, nós ficamos nos perguntando para onde foram essas 10 tribos. Hoje, quando a gente fala de judeus, nós estamos nos referindo às tribos do sul, as duas, Benjamim, Judá. Mas as tribos do norte, elas fizeram um caminho bastante interessante, e parte disso foi obra dos assírios, porque Deus permitiu. Isso em 722, mas em 586, as duas tribos restantes, Judá, essa era a tribo de Judá, que na verdade reunia a de Judá e a de Benjamim, são exiladas para a Babilônia. Parece que nesse ponto da história de Israel, o propósito de Deus de levar bênçãos às nações havia caído por terra por completo. Mas mesmo nessa situação, Deus não desiste de Israel. A identidade e o papel missional do povo assumem uma nova forma, uma vez que Israel é despojado da sua soberania nacional, já não é mais uma monarquia, perdeu a sua terra, perdeu o seu rei. E agora precisa Israel aprender a viver
como uma minoria numa cultura pagã. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse tema, porque essa minoria numa cultura pagã já se tornou um paradigma de como a igreja começou em alguns lugares. Um novo contexto para o seu chamamento começa agora no exílio. Diferente de quando eram tribos, diferente de quando era uma monarquia e tinham uma terra, agora eles estão exilados. Esse novo contexto começa no exílio, mas continua debaixo do Império Persa, mesmo que o povo tenha retornado à sua terra. Depois eles foram subjugados pelos gregos e pelos romanos ainda. Não devemos subestimar a crise de identidade causada pelo exílio de Israel. Por exemplo, nós temos aqui uma comunidade, isso é importante para manter a nossa tradição. A gente celebra a ceia, nossos filhos participam da ceia com a gente, eles veem os elementos sendo administrados, recebidos, isso é formativo. Nós temos uma cruz simbólica aqui do que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador. Nós cantamos cânticos, nós temos o dia do Senhor, que é o domingo, e nós mantemos essa tradição. Mas quando o povo é exilado, dois graves perigos o exílio apresenta para a nação de Israel. O primeiro é que o povo podia se retrair agora então, se isolar. Mesmo lá na Babilônia, se isolar do seu contexto para não perder o resto que ainda tinha. Mas o segundo risco que Israel sofria era ser assimilado pela cultura babilônica. David Burnett comenta a esse respeito o seguinte: a primeira tentação era se isolar das nações ao seu derredor para proteger as próprias crenças e práticas. Mas agindo assim, Israel deixaria de ser a bênção que devia ser para as nações. A segunda tentação era se identificar com as nações pagãs de tal forma que Israel não fosse distinguido. Veja que duas tentações que também nós sofremos hoje. De ficarmos passivos na nossa, com medo de qualquer interação, com medo da interação dos nossos filhos, na escola, na faculdade, no trabalho. Ou, quando a gente se envolve na ação de Deus, nesse mundo, o nosso receio é a gente ser assimilado, a gente perder nossa identidade. Por um lado, o recolhimento a uma sociedade fechada, agora exilada, poderia ajudar a manter a pureza da fé. Será que a igreja não tem essa postura muitas vezes, dependendo de onde ela está ou que realidade é a sua? Ela tem medo de perder a sua tradição. Por outro lado, identificar-se com as nações pagãs e participar da vida delas poderia prejudicar a sua peculiaridade enquanto povo de Deus. Mas a literatura do exílio fala contra ambas as ameaças. A ameaça mais evidente para Israel é que seriam assimilados pelo Império Pagão. Evidente. A região babilônica e a sua cosmovisão em particular representavam uma tentação constante. Dois autores aqui descrevem a influente história cultural da Babilônia, que se reflete na ordem social e política daquele povo e o perigo disso para Israel. Tendo perdido recentemente o seu mundo, tendo perdido a sua cidade, o seu templo, a sua terra, com a sua narrativa de eleição e chamamento em frangalhos, tendo se sentido abandonado por Deus, inclusive, os israelitas exilados agora estavam mergulhados numa crise de identidade sem precedentes. Que chamamento que Abraão, que nada, Deus esqueceu da gente. Olha onde a gente está.
Talvez essa é a pergunta que também nós nos façamos hoje diante das dificuldades. Que igreja que nada, que morreu e ressuscitou que nada. Estamos aí lutando contra o mundo e parece que, mundo enquanto sistema, as coisas pioram. O novo mundo ideológico em que eles se encontravam oferecia uma visão muito diferente do que significava ser um ser humano. E que essa visão atraiu Israel, inclusive, quando lá estava na Babilônia. Alguns repensaram a sua vida. Essa identidade fundamental desafia a identidade do babilônico, desafia a autocompreensão de Israel como um povo do Deus verdadeiro. Um povo que deve encarnar os propósitos de Deus em favor de todas as nações. Israel é obrigado a aprender a cultivar o seu papel e a sua identidade missionais únicos nesse novo contexto. A manter uma identidade alternativa no mundo pagão. Uma visão alternativa do mundo e uma visão alternativa num contexto social no qual as principais forças da cultura tentavam negar, desacreditar ou negligenciar essa estranha identidade de Israel enquanto povo de Deus. O grande problema para os exilados, sim, foi a assimilação cultural. A principal ameaça para aqueles judeus antigos era que os membros da comunidade poderiam concluir que o judaísmo era exigente demais, ou perigoso demais, ou custoso demais, ou simplesmente aceitar as definições babilônicas e a maneira de enxergar a vida que os babilônicos tinham. Para que Israel mantenha o seu papel como uma nação santa e um reino sacerdotal no meio das nações, e agora no exílio, a formação da sua própria identidade e a resistência à assimilação seriam fundamentais. Comece a pensar nesses paralelos de criar os nossos filhos nessa cultura hoje. Com o tema de gênero, por exemplo. O povo de Israel precisa aprender mais uma vez a formular, pensar e passar aos filhos quem eles são. De onde eles vieram, para onde eles estão convergindo. Eles precisavam evocar os ricos recursos da sua história e das suas tradições para reafirmar e redefinir a sua identidade missional em novas circunstâncias. Repito, antes tribos, depois monarquia, agora exilados. Eles precisam resistir com muito vigor às pressões religiosas, políticas e sociais dos seus dominadores que ameaçavam minar a sua identidade, que ela ficasse para trás. Daniel Smith argumenta que Israel resistiu à assimilação durante o período do exílio, desenvolvendo algumas estratégias e mecanismos, criando estruturas, lideranças, instituições, relatos, exemplos históricos, literatura e rituais. Preste bem atenção nisso. Para fomentar o senso de identidade e o papel singular, mesmo numa pagã nação, de quem Israel era. 2 exemplos eu quero apresentar. O papel dos anciãos nesse momento e da literatura. Os 2 profetas exílicos dirigem-se aos anciãos, Jeremias e Ezequiel. Eles 2 se dirigem aos anciãos de Israel durante o exílio. Repito, não há mais monarquia, a desorganização é plena. E os profetas têm que se dirigir a alguém para falar com o povo disperso. Quem são essas pessoas? Os anciãos.
Jeremias 29 nos mostra isso e Ezequiel 20 também. Quando Jeremias tem uma mensagem do Senhor, é significativo que ele a entrega a uma assembleia de anciãos. Nós acabamos de ler hoje, no início desse culto. Para que estes transmitam a carta aos exilados. Como a autonomia local e a autogestão agora são importantes para a sobrevivência da identidade, os anciãos têm um papel fundamental. A Assembleia de Anciãos era uma forma comum de liderança antes da monarquia. Mas, por causa da monarquia, o ofício do ancião foi sendo esvaziado pela figura do rei. Mas agora ele foi necessário de novo. O ressurgimento dos anciãos no exílio possibilita aos judeus que se adaptem ao novo ambiente e proporciona a eles uma gestão um pouco autônoma, descentralizada, mas supervisionada pelos anciãos. Para que Israel mantenha a sua cultura, mantenha a sua identidade. O fato de Jeremias escrever uma carta aos anciãos para ser lida ao povo indica que os judeus se reuniam, mesmo exilados, para decisões importantes e também para ouvir a palavra do Senhor por meio dos profetas. Aqui os profetas têm um lugar especial. Isso mostra a importância da liderança e das estruturas sociais para conservar a identidade singular do povo da aliança em meio a uma nação pagã. Hoje existem certas heresias que se apresentam como cristãs dizendo, não, a igreja não precisa do templo, todos somos templo. Pegam aquele texto de Coríntios e dizem, nós individualmente somos templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Olha que delicado. Não deixa de ser verdade que eu sou a igreja, mas eu não sozinho sou a igreja. Eu sou a igreja com os meus irmãos. E geralmente quem vai por esse caminho da desnecessidade do templo, do dia do Senhor, do culto congregacional, de estar com os irmãos, vai perdendo também seu senso de identidade. Veja, a manutenção do ofício dos anciãos e as reuniões do povo de Deus demonstram que, dispersos entre as nações, os judeus organizaram a sua vida social e religiosa de tal modo que lhes permitisse preservar sua existência como um povo distinto. Eu queria que você prestasse muita atenção e todas as vezes que a gente citasse Israel, pense na gente hoje. Isso não ocorre só para preservação étnica da raça do judeu. A preservação da identidade envolvia um chamamento universal. Ou seja, mas também para a proteção da identidade de Israel no papel da missão de Deus no mundo. Mas há um outro mecanismo além dos anciãos, importante, pelo qual o povo de Israel mantém vivo o seu senso de identidade, que é a vasta literatura que surge durante o exílio. Para preservar a identidade de Israel, o trabalho teológico novo e criativo é necessário, pois irá agora recuperar antigas tradições e reformulá-las nesse novo cenário, aplicá-las nesse novo cenário. Não era só copiar e colar, mas como é que a gente traz o Pentateuco para esse momento histórico aqui agora? Numa cultura estrangeira, num tempo diferente, era necessária a contextualização da palavra de Deus. Um objetivo, então, essencial dessa literatura é construir uma visão alternativa do mundo por meio da narrativa de um enredo contrário ao enredo do império dominante, a Babilônia. Algo que é feito tanto pelos escritores de história como pelos profetas. Um exemplo é a releitura que Crônicas faz da história de Israel. Ela inicia com uma genealogia que começa em Adão, passa por Moisés e termina com a geração no exílio. Claro, conecta as coisas.
Não é um Abraão distante lá, mas faz toda a trajetória cronológica, o encadeamento de um Deus que criou tudo e que mesmo no exílio estava ciente que aquilo aconteceria e nem por isso Deus se ausentaria ou deixaria de cumprir o seu plano. Preste bem atenção, porque isso é fundamental para a gente entender onde estamos hoje. Esse levantamento genealógico pode ser visto como uma tentativa de afirmar a importância do princípio da continuidade do povo de Deus ao longo do período, inclusive com aquela perturbação nacional. Assim, Crônicas coloca a geração pós-exílica no meio de uma história que retorna ao início. Retorna ao Deus de Israel como aquele que preserva e guia o seu povo ao destino que lhe reserva. Deus, meus irmãos, está movendo a história universal em direção ao seu propósito culminante, e a comunidade que vive em sujeição a um império estrangeiro, inclusive, como aqui acontece, é parte dessa história. Os profetas cumprem um papel parecido. Jeremias e Ezequiel desafiam os contemporâneos a ver Deus como soberano da história. Comece a pensar nos nossos desafios hoje. Quando eventualmente a gente pensa em jogar a toalha, imagina, Deus esqueceu do Brasil. Deus, quando é que a gente ia imaginar essa tal pauta de gênero? Quando é que a gente ia imaginar, alguns anos atrás, que alguém ia dizer que sexualidade biológica tem pouco valor, mas o que eu sinto que sou a partir de uma orientação, isso sim é o que me define, diz quem eu sou. E que crianças estariam submetidas a isso. Hoje eu vi uma foto de uma liderança importante da nação apoiando uma causa que envolva o gênero com uma criança. John Bright mostra como os últimos capítulos de Isaías oferecem uma esperança tríplice. Primeiro, Deus é um Deus que governa a história e controla os eventos para o seu justo propósito. Segundo, esse Deus agiu no passado em favor de Israel e fez de Israel o povo de sua aliança em prol do seu propósito redentor. Terceiro, a história está se dirigindo ao alvo do estabelecimento final do governo de Deus sobre todos os povos da terra e sobre toda a terra, e Deus usará Israel e vai usar a igreja em seu propósito no fim. Isaías sabe bem que a eleição é para um destino e ela demanda um compromisso. Foi assim que, à luz dessa teologia triunfante, que encheu a história de significado, que Isaías intima Israel mais uma vez para o seu destino como povo de Deus. Agora imagine, depois de tudo que aconteceu, Isaías tinha que levantar o ânimo daquela nação com tudo que eles haviam perdido. A gente aqui está fazendo um panorama. Mas quantos anos Israel ficou no cativeiro babilônico? Quando a gente fala em Babilônia, a gente lembra de Daniel. O livro de Daniel oferece encorajamento e uma visão a um povo que vive como uma comunidade minoritária, no meio de um império ímpio e sob ameaça de assimilação. As histórias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fornecem excelentes exemplos de resistência bem-sucedida à poderosa cosmovisão pagã de um poder mundial que a tudo engole e engloba. Hoje, esse tipo de império, ele é um pouco mais sutil. Naquele momento era territorial, era bélico, era bastante pujante. Mas hoje existem outros movimentos de controle
mais sutis. Daniel e os seus amigos se recusam a ser contaminados pelo alimento pagão. Daniel continua a orar somente ao Deus verdadeiro e enfrenta perigo pessoal. Forte é a recusa dos amigos de Daniel de adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles disseram: não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Agora, quando nos damos conta de que o rei da Babilônia era escolhido como representante dos deuses para a tarefa real, e que essas imagens que eles pedem que sejam adoradas, como a estátua de ouro de Nabucodonosor, tinha a finalidade de mediar a presença e a bênção da divindade, tomando os deuses presentes e fazendo deles, de maneira visível e palpável, deuses aos seus seguidores. Que coragem tiveram esses jovens judeus de se insubordinar contra aquilo. Que coragem. Eles estão se opondo à cosmovisão pagã como um todo. É o pacote todo que eles rejeitam. Os sonhos e as visões na segunda metade do livro de Daniel fornecem um retrato de quem realmente para eles governa a história. Todos os reinos serão um dia varridos do mapa, ou servirão, e essa é a boa notícia, ao Deus verdadeiro. Em resumo, meus irmãos, as histórias e visões de Daniel fortaleceram um povo na dispersão, com 3 afirmações de fé. Primeira, há uma evidente oposição entre o reino de Deus e os blasfemos e arrogantes impérios do mundo sob os quais vive o povo de Deus. Segundo, o resultado final desse confronto é inevitável e Deus será o vencedor. Terceiro, o imperativo da fé é viver a vida agora com a confiança e obediência que reflitam a vitória final, ainda que futura. Mas eu a vivo hoje. Como disse um autor, eles precisavam viver o futuro de Deus no tempo presente. Meus irmãos, quem somos? Em que tempo nós estamos? Para quem nós existimos? Porque Deus nos permitiu ter filhos. Qual é o meu lugar em Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha? Por que eu trabalho? A religião da comunidade minoritária no exílio não estava restrita à esfera privada, como a gente pode pensar. Sabe quando a gente guarda a nossa fé no bolso? Ao deparar com aquela supremacia dos deuses da Babilônia e do poder da religião pagã, teria sido fácil para Israel deixar de insistir em falar e crer em Deus. Este é sempre o perigo para uma comunidade religiosa minoritária. E a gente sabe o que está acontecendo com a igreja no Afeganistão, por exemplo. Em lugares como Coreia do Norte. Especialmente se os cristãos ou o povo de Israel aqui está cercado pela crença enoteísta. É aquela que acredita em muitos deuses, mas acredita que tem um Deus soberano sobre todos os demais. E agora veja. Qual era a tentação agora de Israel no exílio? Acreditar que a derrota de Israel para a Babilônia havia demonstrado a supremacia dos deuses babilônicos sobre o Deus de Israel. Não é o que nós pensamos também? Quando as coisas não vão bem, quando a nossa igreja enfrenta desafios, uma comunidade que seja, alguma coisa deve estar errada. Algum problema nós estamos tendo. Essa tentação certamente eles tiveram. Talvez os deuses babilônicos sejam superiores a Yahweh, ao Deus de Israel.
Uma das coisas mais notáveis sobre o exílio e a literatura, porém, é que os judeus não se recolheram para uma religião privada. Esse é um outro tema que está muito presente em nosso país. Estado laico, Estado ateu, Estado laicista. É incrível. A literatura do exílio fornece a Israel e fortalece Israel em seu chamado missional, reafirmando a história do Antigo Testamento como a verdadeira história do mundo e afirmando que Israel tem um Deus e é o único Deus. É forte isso. É evidente que é forte. É forte isso para os nossos filhos pequenos, hoje criticados, contestados na escola e na universidade. Os deuses dos pagãos são ridicularizados na literatura exílica. Tem boca e não falam, tem ouvidos e não ouvem. Tem pés e não caminham. Mas em contraste, Deus é descrito como o Criador da história, o soberano Senhor de tudo e todos. O povo de Israel está no exílio, não pelo fato dos deuses estrangeiros os terem vencido, mas porque o único Deus verdadeiro, sim, está punindo Israel. E Deus não esconde, Deus diz. E quando tiver completada a punição, Ele os ajuntará para continuar sua obra de redenção para a restauração do reino universal. Meus irmãos, quem vê o desfecho da história do Antigo Testamento e vê o surgimento da igreja hoje e o volume dessa comunidade, só Deus. Pense um pouquinho. O que aconteceu com a nação de Israel foi dissipado em muitos sentidos. Sua cidade foi destruída, seu templo foi queimado, profanado inclusive, com cultos rituais profanos no próprio templo. Mas Israel ressurge. Dessa nação um dia vem o Messias. E o Messias reafirma o seu lugar na história da criação e da redenção. Quando sobre ele é dito, luz para a revelação aos gentios. Enquanto isso não acontece, Israel é chamado a ser fiel, a crer, a confiar, a guardar a sua fé. E não se permitir ser aculturado e assimilado. Sim, vocês que são pais, que têm os seus filhos nesse tempo, quem sabe você possa pensar, o tempo de você, pastor, dos seus filhos foi mais fácil. Deus preparou a gente para todo o tempo, e com toda dificuldade vai vir a graça também para vencer toda dificuldade. Não diminua esse Deus que controla a história, que é soberano sobre tudo e todos, e os desafios que a gente tem hoje, eles virão acompanhados da graça para a gente lidar com esses desafios. Mas Israel, e aqui eu quero terminar, além da assimilação, tinha um outro risco, um outro perigo, que era se recolher da cultura dominante para uma existência semelhante à de um gueto. Era outra tendência, outro extremo. Ou a gente é absorvido, ou a gente, para preservar o que tem, se esconde. Escapando então da assimilação como? Se isolando. Pense na igreja hoje. Israel conhece bem o poder formativo da religião pagã babilônica. Certamente a participação cultural aumenta a tentação de serem assimilados. E se eles forem assimilados, vão se lembrar de onde vieram, quem é o seu Deus, o que foi a Páscoa. Porém, nesse contexto, Jeremias convoca Israel a participar da vida cultural do Império Babilônico.
Veja esse texto de Jeremias 29, que foi o texto que nós lemos. Ele envia uma carta aos anciãos, sacerdotes, profetas e ao povo no exílio. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei. Entendeu? Não foram os babilônicos que fizeram o que fizeram, nem o seu imperador. Deus disse que ia punir o povo. Mas o que o povo ouve agora pelo profeta naquela terra estranha? Construam casas. Morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposos para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Não diminuam. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor para que coisa incrível isso aqui. Na sua paz, vocês terão paz. Geralmente a gente pensa assim, na paz da igreja, ou da paz da igreja, virá a paz de uma cidade. Aqui é um pouquinho diferente. Na paz da cidade, pela qual vocês vão lutar e vão se engajar culturalmente, também virá paz para a igreja. Olha, qual é o nosso papel hoje, gente? Se esconder num templo? Qual é o nosso lugar nesse mundo hoje, a partir de uma fala como essa de Jeremias, boca de Deus, para uma nação intimidada, um grupo minoritário, pequeno? Hoje a igreja é do tamanho do que é. Será que esse é o problema? Passamos agora a confiar na nossa estrutura? Passamos a não depender mais de Deus, achamos que a batalha está ganha e entregamos esse sistema com toda a precariedade que ele tem, é evidente, mas não há nada que possamos fazer. A exortação de Jeremias é clara: buscar a prosperidade é o que eles deviam fazer, e o shalom, a paz da Babilônia. Orar para que se desenvolva e prospere. Será que tem alguém que ora pelo mal de Porto Alegre? Será que é possível que tenha alguém que ore pelo mal do Brasil ou do estado do Rio Grande do Sul? O chamado abraâmico de abençoar então persiste, traduzido para um contexto diferente, assume uma forma diferente para uma comunidade exilada. Queridos, o livro de Daniel mais uma vez oferece um exemplo de como essa forma se deu na prática. Daniel e seus amigos são forçados para o serviço civil do Império Babilônico. Vocês sabem da história. Eles conseguem desempenhar as suas tarefas na vida pública, mas porque guardam uma tradição que lhes dá identidade. Consequentemente, eles estão cientes da sua vocação, conservam na memória e sabem a comunidade a qual pertencem e o Deus a quem eles servem. Daniel e seus companheiros são bilíngues. Eles aprenderam a língua local, conhecem a língua do império, estão dispostos a usá-la, mas jamais se esquecem dos ritmos da sua língua materna. Enquanto lutam para se manter fiéis no encontro da cultura com a sua tradição, na história de Deus com a história da Babilônia, e no entanto servindo ao shalom de um arrogante reino daquele tempo, a vida de Israel consiste em uma espécie de tensão o tempo todo. Como se manter fiel em meio a um mundo pagão? Que pergunta atual. Um tema semelhante surge de duas formas também no livro de Esdras e Neemias. Há uma tensão entre separação e serviço também ali. Por um lado vemos trechos como Esdras 9, que a comunidade judaica é instada a observar
um programa rigoroso de separação para preservar a sua identidade. Mas em outros momentos ela é ordenada a viver pacificamente a serviço da cultura local. Mas também há uma tensão entre aceitar o presente e torcer por mudanças no futuro. Isso não é novo. Concluo. O chamado missional de Israel, de ser bênção para as nações, não foi silenciado quando o povo foi levado ao cativeiro. Nem quando o povo viveu em meio aos impérios da Pérsia, da Grécia ou de Roma mesmo. Nem mesmo quando viveu a diáspora no Egito ou em qualquer outro lugar. A vida do povo de Deus assumiu a vida social, formas diferentes nesses contextos. E sua identidade missional precisava de nutrição constante, de pais para filhos e netos, e assim por diante. Porém, eles continuam sendo um povo, a fim de quê? Para quê? Lembramos lá de Gênesis 12. Um povo abençoado para que possa abençoar os demais. Vimos na semana passada que o templo, na época de Jesus, casa de oração para todas as nações. Quando Jesus o contempla e vê a hipocrisia, se lamenta no que o judaísmo havia se convertido, uma religião étnica. Israel continua sendo um povo que diz: venham e juntem-se a nós. E a igreja, como sucessora dessa nação, não no sentido substitutivo da palavra, mas como povo de Deus, de quem Deus nunca existiu, a igreja continua convidando Porto Alegre, Canoas, o Rio Grande, o país. Venham, juntem-se a nós. Esse mundo de Deus, redimido pelo Filho dele, convida a mim e a você que convidemos aos demais para participarmos da missão de Deus no mundo. É inevitável que diante dessa identidade, que eu chamo aqui e tenho chamado missional, nos coloca alguns desafios nessa ideia de que a minha vida é minha e não dom de Deus. Assim como o salmista diz que a herança do Senhor são os filhos, é preciso também que nós nos lembremos que a gente tem a vida que tem como uma dádiva do Criador. E que a salvação que nos foi dada e compartilhada pela fé, gratuitamente, é outra dádiva do Criador. Para que o mundo creia, para que essa notícia seja compartilhada, usufruída, enquanto a igreja tem bem claro diante de si, de quem ela é, para onde ela vai. E é assim que ela entende as crises do mundo, as dores, os vales escuros, as perdas, as violências, as injustiças e as corrupções de toda ordem. A igreja entende isso melhor. Os homens e as mulheres que não entendem essa história maior de Deus se desesperam por completo. Para eles a vida perdeu sentido, o materialismo é o que sobrou. Não há transcendência, não há nada além, não há causa, não há propósito, não há sentido. Eu faço meu sentido, como o existencialismo nos desafia na filosofia contemporânea.
Não. O tempo pode passar. Os desafios podem aumentar. Mas eu tenho visto esse Deus aqui sempre fiel. E mais, avisando quando o seu povo vai padecer pelos males que faz. E ainda assim, Deus, ao fazer isso, faz porque se importa, porque ama. O que foi o jardim ter sido fechado depois que o homem e a mulher caíram em pecado, senão uma manifestação de que o pecado não ia dominar para sempre. De que o pecado não ia ser aquilo que iria nos definir para sempre. Meus irmãos, os ritos, o culto, a meditação em família, a palavra de Deus, os sacramentos, o dia do Senhor, a palavra do Senhor, são para nós sempre esse alimento, para nos lembrar quem nós somos. Eu ouvia nessa conferência uma fala de um pastor que foi muito feliz. Num evento de cultura cristã, a gurizada envolvida com música, com arte, com teatro, pensando em como agir nesse mundo como seres que receberam também poder criativo. E aí esse pastor vem e diz que Deus dá valor à sua criação. Que nós somos criação de Deus, somos obra dele. E que para Deus, todos nós importamos. Cada um de nós. Na sua luta, na sua crise. Crise essa que se aumenta quando a gente não tem essa sensação de pertencimento. Há uma grande história. Há um grande Deus. Essa noção nos serve até para enfrentar a morte, quando ela vem de repente. Uma doença trágica, uma fatalidade. A gente tem que lembrar onde está, ó morte, a tua vitória. Tragada foi a morte pela vitória do Filho. Eu vim aqui dizer para você esta noite que Deus não desistiu de nenhum de nós. Ao contrário, Ele enviou o seu Filho, que se fez gente, que foi tentado à nossa semelhança, que andou por vales bem escuros, que passou necessidades bem específicas. Mas Ele foi até o final, morreu numa cruz, porque Ele sabia nas mãos de quem a história universal está. Fico pensando ali em Pedro, puxando da espada. Jesus, Pedro, essa espada foi para essa hora que eu vim. E essa pessoa, esse imperador, esse rei nada faria se do céu não lhe fosse autorizado. Meu irmão, minha irmã, esse é o nosso Deus. Baixa a tua cabeça esta noite. Pai, Criador dos céus e da terra, Redentor das nossas almas, aquele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades, aquele cujo castigo nos traz a paz, aquele por meio de quem e por meio de pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, ó Pai. Abençoa o meu irmão essa noite, abençoa a minha irmã essa noite, abençoa esse jovem, essa menina, esse vô, que às vezes olham para esse mundo e para esse tempo com os olhos embaçados.
Às vezes o meu momento de vida também parece embaçado. Mas aí eu volto para a tua palavra. E o meu caminho é iluminado e a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E eu sou lembrado de que de mim o Senhor jamais vai se esquecer. Por isso, Pai, abençoa meu irmão essa noite, abençoa cada um de nós que estamos aqui nesse lugar, diante de todo tipo de desafio, de qualquer agenda, pauta ou luta que possamos travar nesse tempo. Dá-nos sabedoria, graça, e que o teu favor se renove sobre nós. Nos dá coragem para enfrentarmos os desafios que esse tempo nos apresenta. Naquela hora, põe na nossa boca a tua palavra. Naquele momento, nos dá o teu Espírito de quem necessitamos. Ao mesmo tempo, perdoa todos os nossos pecados, porque nós somos esses vasos de barro que o Senhor conhece muito bem, imperfeitos, pecadores, mas a nossa força está no Senhor, hoje e sempre. Amém.